Fala, meus irmãos! Tudo na santa paz? Eu estou bem, espero que você esteja tudo bem também, graças a Deus. Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast do Clube da Segurança Privada. E mais uma vez com um convidado mais do que especial, daqui a pouquinho você vai o conhecer. Mas antes, eu gostaria que você viesse para um projeto fantástico que nós estamos colocando em prática, mas eu preciso da sua colaboração, no sentido que, para você ser abençoado. Que projeto é esse? Nós vamos ministrar 3 aulas ao vivo. Depois dessas aulas ministradas, você vai receber um certificado. Certificado esse de participação para que possa você ter um currículo melhor, com mais força e que você também possa trazer mais pessoas para dentro da área da segurança privada. Então, é um projeto social aqui da Vertical Treinamentos. Fechou? Eu estou aqui com o Fernando, hoje nosso convidado de honra, um camarada com um currículo invejável. Vou ler um pouquinho aqui do seu currículo, Fernando. Fernando Nunes, Murilo Nunes, nós somos parentes em algum momento aí atrás. Faz parte do processo. Provavelmente. Ele é formado na área jurídica, né? Advogado e inscrito na OAB, proprietário de uma empresa de consultoria na área da segurança privada, tem uma experiência de 23 anos, já foi gerente de algumas empresas, entre essas empresas aí, na área do transporte de valores, escolta armada, na área da vigilância, consultor jurídico de algumas empresas também, coordenador operacional de uma empresa hoje gigante, e nós também compartilhamos uma dessas funções, que você também é instrutor credenciado junto à Polícia Federal, né? E nós vamos bater um papo a respeito hoje sobre como abrir uma empresa de segurança de uma forma legal. Você que quer saber e você tem um capitalzinho aí, quer abrir uma empresa de segurança, você está se sentindo prejudicado, a empresa está ganhando demais dinheiro nas suas costas, você que é vigilante, você vai saber todos os trâmites, então fica com a gente até no final. Fernando, seja bem-vindo aí nessa mesa para mais esse podcast aí. Boa tarde, Murilo. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer aí pelo convite. A gente tentar tirar algumas dúvidas aí na área da segurança privada, principalmente nessa parte de aberturas de empresa, com o que a empresa precisa, o que o empresário ele precisa providenciar dentro da legislação para que ele consiga habilitar uma empresa na segurança privada hoje em dia, tá? Então, hoje a gente vai tentar aí trazer algumas informações que são importantes para quem quer atuar nessa parte da segurança privada. E é um assunto parece meio sigiloso, quase ninguém fala. Você procura na internet mesmo, como abrir uma empresa de segurança. Quase você não encontra algo assim mais prático, mais objetivo. E hoje a gente vai trazer esse conteúdo assim de uma forma pedagógica. Eu quero sugar muito de você, viu, Fernando? Para que você traga essa experiência de 23 anos e como abrir hoje uma empresa de segurança. Eu já quero começar o seguinte. Se você pensa em abrir uma empresa de segurança, qual o valor, qual o órgão que eu procuro? É a prefeitura, é o governo, é o exército, é a Polícia Federal? Aonde eu vou? Quem pode me auxiliar? Se eu consigo abrir sozinho, se eu preciso de terceiro? Esses detalhes eu gostaria sim que você esmiuçasse isso aí de uma forma bem pedagógica, bem tranquila, para que todos aqueles que estão nos assistindo possam, então, assim, sonhar, deslumbrar e falar, eu tenho um material bacana. Não, tranquilo. Vamos tentar lançar a luz aí sobre essas questões, né? Então, Murilo, basicamente a legislação da segurança privada é a mesma tanto para o empresário quanto para o vigilante. Não tem modificação. A legislação é a mesma. Que hoje a gente tem em vigor aí a portaria 18045, que é uma atualização da 3233 de 2012. E agora, no meio do ano, entre finalzinho de maio, finalzinho de abril, início de maio, a gente teve essa alteração da portaria 3233 para 18045. Então, o primeiro ponto é a gente definir de onde vai se partir, vamos dizer assim, o pontapé inicial para se montar uma empresa. O empresário ele tem sempre que buscar a portaria 18045. Lá, ele vai encontrar, a partir do artigo 4º da portaria, todos os requisitos que ele precisa cumprir para começar ali pensar em montar uma empresa de segurança. Do ponto de vista de legislação municipal e estadual, funciona como se você fosse abrir uma outra empresa. Tirar os alvarás. Alvará da prefeitura, corpo de bombeiros, isso não muda. Em qualquer município. Qualquer município. Pronto. Exatamente. Agora, a parte específica é a 18045. Ah, entendi. Então, por exemplo, você me perguntou a questão do custo.
A portaria ela tem um requisito básico em que ela diz que a pessoa que vai abrir uma empresa de segurança hoje, ela tem que ter um capital mínimo comprovado de 100 mil UFIR. Esse termo UFIR é uma unidade de referência monetária utilizada pela Polícia Federal. Essa referência monetária, inclusive, ela nem tem mais vigência, mas a Polícia Federal optou por continuar utilizando essa UFIR como sendo a referência financeira. É como para entender, como se fosse uma moeda, vamos colocar o dólar, que é Isso. algo mundial, mas Sim. esse é um nosso nacional, que ele é variável, É de um acordo padrão com o de dia, referência, um ponto de exatamente. referência. Hoje a UFIR, ela tem, como ela não tem mais vigência, já é uma unidade de referência monetária extinta, mas até a época em que ela ficou em vigência, para você ter uma ideia, a conversão, uma UFIR valia R$ 1,06. Tá? Então, esse é o padrão para você poder converter esse capital social de 100 mil que a polícia exige. Você pode converter isso aí, daria em torno de 106 mil reais, vamos dizer assim. Tá? Então, esse é o patamar mínimo que um empresário ele precisa comprovar para a Polícia Federal que ele tem esse capital social para começar a abrir a empresa. Mas se hoje ele tem esse recurso em dinheiro, em espécie, ele vai lá e deposita isso numa conta? Olha só, Como funciona? esse capital social, a Polícia Federal, a portaria, ela não fala que precisa ser em espécie. Certo. Precisa ter um capital em nome, um patrimônio, vamos dizer assim, seu em nome nome da que vai ser o empresa, proprietário da empresa. no CNPJ da empresa. Você como dono do CNPJ. Tem que estar lá integralizado naquele CNPJ. Então ele vai ter que buscar um contador, esse contador vai fazer um balanço de abertura, como uma empresa qualquer precisa de um tudo balanço. normal. Ele vai constar lá que dentro daquele balanço de abertura ele tem ali esse patrimônio de 100 mil FIR ou 106 mil reais. E aí a portaria ela não define que precisa ser em dinheiro. Ele pode integralizar bens em nome daquele CNPJ, vinculado àquele CNPJ. Então, se ele tiver um veículo, por exemplo, esse veículo vale 40 mil reais, e ele quiser, como proprietário desse veículo, transferir esse veículo para o CNPJ, esse valor do veículo já vai constar como um patrimônio da empresa para entrar dentro desse balanço de abertura. Mas já está facilitando isso Já aí, facilita, isso aí é bom. entendeu? Então, assim, a ideia da Polícia Federal não é engessar. Ela quer que você comprove que tem estrutura patrimonial para suportar a atividade. Então, assim, isso é uma espécie de trava para que não entre no mercado pessoas que não tenham, de fato, a condição de pedir a autorização e funcionar sem ter condições operacionais, vamos dizer assim, de continuar na atividade. Tá? Então, esse patrimônio ele serve mais como uma trava. A pessoa ela comprova esse patrimônio pelo balanço de abertura da empresa assinado por um contador, conseguiu esse patrimônio, ele segue para os próximos itens que são exigidos na portaria. E esse valor está equivalente à média hoje de 106 mil, só eu tenho um patrimônio acima disso aí. Eu tenho uma casa, está ali no meu nome, vale 200, 300, 1 milhão, enfim. Eu posso vincular do mesmo jeito. Você pode transferir para o CNPJ, seguir todos os trâmites legais de transferência, né, que é exigido no cartório, na legislação civil Será que atual. esse capital ele fica como se fosse um calção de uma futura falência, entrar num... Não entra muito nessa situação de calção, porque se a empresa falir, esse dinheiro, esse capital que ela comprovou no início da abertura, ela não vai ser utilizado para nada, para pagar nada. Isso aí, numa questão de uma eventual falência, o sócio da empresa responde por crime falimentar, se for o caso, ou então, se houver ali créditos, débitos trabalhistas, ele responde isso na Justiça do Trabalho, mas esse dinheiro em si não interfere no funcionamento da empresa na questão do ponto de vista de calção. Então, para eu entender, como leigo, nessa área específica, se eu tenho aqui média de 100 mil reais, então eu já dou início ao meu sonho. Né? Então, eu procuro aqui um contador da minha cidade, esse contador vai fazer as coisas vinculadas que tem ali no município, das exigências, né, das vistorias do bombeiro, uso do solo, tirar os alvarás, funcionamento, tudo certinho no CNPJ. Primeiro, eu abro o CNPJ. Sim. Nem penso em Polícia Federal. Não, primeiro você vai na junta comercial, monta um contrato social com o contador e vai Saiu registrar ali o meu CNPJ. Agora eu pego esse CNPJ... Com o certificado digital no CNPJ, você acessa o GESP, que é o Programa Eletrônico de Dados da Polícia Federal, e dá entrada no processo.
Quando você abre esse programa, vai ter lá uma série de requisitos, que são os requisitos que a portaria exige, e um desses requisitos é a comprovação do capital social mínimo. Uma coisa, né, Fernando, que é bom falar que você é especialista nesse sistema do GESP. Sim. Às vezes a gente fala assim, o GESP é autoexplicativo. Não é bem assim. Você mesmo, às vezes, fica... Murilo, para você ter uma ideia, olha só, o GESP ele surgiu em 2008. A primeira versão que a Polícia Federal trouxe foi em 2008 e foi uma espécie de vamos dizer assim, de integração entre empresa e Polícia Federal para trazer a gestão dos dados das empresas de forma mais justa com o órgão regulador que é a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal quis trazer a empresa para mais perto. Porque antigamente o processo da empresa era tudo por papel. Então, se o cara queria comprar ali uma arma para a empresa, ele tinha que juntar um calhamaço de papel junto com o contrato. E o GESP veio como uma forma de automatizar esses processos. Facilitar, muito bom. Facilitar, vamos dizer assim, o trabalho da empresa junto à Polícia Federal, facilitar o controle da PF junto aos dados das empresas. Então foi um avanço, vamos dizer assim, foi um avanço trazer todos os processos que antes eram físicos para a forma eletrônica. Tá? Então, você citou aí, é um programa que está sendo usado já desde 2008. Aperfeiçoado. Vem sendo aperfeiçoado com o passar do tempo. A Polícia Federal, de tempos em tempos, eles lançam atualizações Novas do programa. versões. Isso. E as empresas vão se adaptando. Mas o manuseio do programa em si não é tão simples. Né? Hoje eu tenho uma empresa que faz esse processo, faz essa intermediação entre a empresa e a Polícia Federal. A gente faz a gestão de todos os dados da empresa nesse programa. Se um empresário, se uma pessoa tiver interesse em montar uma empresa, a minha empresa ela faz todo esse trâmite junto à Polícia Federal para a pessoa conseguir o alvará de funcionamento. Então, tudo hoje funciona pelo GESP. Hoje, se você for na DELESP, que é a Delegacia de Controle Estadual da Segurança Privada, você não vai conseguir nenhum processo lá que não seja através do sistema GESP. Tá? Então, esse programa, ele é basicamente, vamos dizer assim, o seu elo de ligação diário com a Polícia Federal. E a DLS, esse sistema, eu compro ele? Como que é o acesso? Não. O programa, você acessa por intermédio de um certificado digital no CNPJ da empresa. Tá? Então, quando você tira lá o CNPJ na junta comercial, automaticamente, ato contínuo, o contador já pode providenciar para você. Hoje um CNPJ digital, vamos colocar aqui em média, R$150 durante um ano. Você vai ter um custozinho médio entre 150 e 300 reais. Só para a gente falar de dados, valores, para quem está nos assistindo, falar, talvez isso aí já custa milhões. Não, é um valor... Se você parar para pensar em relação, for comparar com o capital social exigido pela Polícia Federal, esse valor é irrisório. Uma pizza, né? Duas pizzas. Duas pizzas. Então, o camarada vai ter um custozinho inicial para registrar o CNPJ e o contrato social na junta, tira o CNPJ, entra no site da Polícia Federal, que agora é por meio do gov.br, né? Sim, tá Ele unificou tudo no gov.br. Então, ele acessa o GESP pelo gov.br com certificado digital plugado no computador e o acesso é automático. Você não precisa pagar nenhuma taxa para isso. As taxas que você vai pagar é só a partir do momento que você pedir alguma coisa para a Polícia Federal. Então, no caso de solicitar a abertura, você vai pagar uma taxa exigida lá para poder fazer o processo de abertura. E para abrir, o proprietário, quem está ali abrindo, quem está ali comandando o trâmite, ou é dono, ou é proprietário do CNPJ da empresa, ele precisa ter algum pré-requisito, alguma formalidade, ele precisa ter algum grau de estudo, alguma coisa nesse sentido? Olha só, nesse ponto que você está tocando, a pessoa que deseja ser empresário na área da segurança privada, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Polícia Federal veda a atividade de segurança privada para estrangeiros. É o primeiro ponto. Não pode ser explorado por estrangeiro. Houve uma alteração, e até a gente recebeu agora via GESP uma explicação da Polícia Federal quanto a esse requisito. A Polícia Federal autoriza um capital, participação de capital, ou seja, de dinheiro estrangeiro, mas veda na composição societária a presença de estrangeiro. Não pode. Tá? Os requisitos são que a pessoa, com relação à escolaridade, não existe nenhum empecilho. Tá? Igual do vigilante, por exemplo, 5º ano, para o empresário, isso não tem exigência nenhuma quanto a nível de escolaridade. Um gestor em segurança privada. Isso vai ser
algo a mais que ele vai poder, né? Se ele tiver ali alguma condição de ter um conhecimento prévio, Maior. ele vai ter mais facilidade para seguir na atividade. Agora, se ele é uma pessoa que não vem do segmento, provavelmente é aí onde entra a consultoria da minha empresa, Ótimo. que é para abrir o caminho onde está tudo, aonde é mato, vamos dizer assim, para aquela pessoa que está invadindo, está entrando naquela atividade, a gente vai facilitar esse caminho. Mas para ser um empresário, a vedação é a questão do estrangeiro que não pode. Você precisa ter idoneidade comprovada, tá? Então você tem que ter todas as suas certidões negativas em dia. Não pode haver ali nenhum tipo de processo em nome daquele pretenso empresário. Então tem que comprovar ali idoneidade moral. Quando você entra com um processo, é feita uma entrevista dos sócios da empresa com o delegado da Delesp, onde aquela empresa, no estado onde aquela empresa vai funcionar. Tá? Então, assim, é feito toda uma checagem de vida pregressa, justamente para você não ter dentro da atividade pessoas que não são compatíveis com a segurança privada, né? Com a atividade de segurança privada. Isso aí foi até bom você falar, que eu estou vivendo isso essa semana. Eu fui intimado a participar de uma conferência e eu ia até lá na Polícia Federal, falou, não, Murilão, espera, vamos fazer isso videoconferência. Hoje as coisas estão modernas. Então, quando você vê um delegado da Polícia Federal, você aqui desse lado, trocando uma ideia, né, te assessorando, te informando o que pode, o que não pode. Hoje as coisas andam muito modernas, né? E te dá vamos dizer assim, te traz uma sensação de igualdade, de você estar na igualdade, mesma mesa de um delegado e tudo mais. Então, muito. assim, aproxima mais o serviço público do cidadão. Isso é muito Né? bom. Isso é importante. Porque, assim, quando eu comecei isso lá em 2000, não existia tanta essa proximidade. Né? A gente chegava num balcão da Delesp, por exemplo, para tratar de um assunto e existia um distanciamento razoável entre você e o agente da Delesp. Hoje, eu frequento a Delesp com uma certa frequência e uma coisa que eu percebi de uns anos para cá é que a Polícia Federal buscou aproximar mais dos usuários do serviço. E isso, para quem está trabalhando na área, é importantíssimo, porque te dá essa sensação de estar no mesmo... Quando eu fiz um convite, foi todo formal para alguém estar aqui representando a Polícia Federal. E eles todos levantaram a mão. Não, é eu. Assim, a liberdade, né? Quando a gente sentou aqui com o seu Maurílio, esteve aqui presente com a gente aqui, trocando essa ideia, falou, não, ele representa muito bem, já é um veterano de guerra, ajudou a formalizar, eu não sabia disso, aqui que ele me relatou isso, ele ajudou a formatar a Lei 7.102. Para você ter uma ideia, uau. 1983. 83. O camarada é antigão já. Ele falou, não, eu entrei em 78 na Polícia Federal. Eu falei, 78? Minha idade, me entregando aqui. Então, você simplesmente estava de frente do precursor da segurança privada no Brasil. O camarada que introduziu ali a segurança privada. É o nosso privada. podcast mais assistido. Né? Porque é uma autoridade. E é um campo vasto para você discutir. Tem muita coisa para você falar. Hoje, o segmento, a atualidade do segmento que a gente explora dentro da segurança privada, a gente deve muito a esse pessoal que veio lá atrás. Demais. Porque eles passaram todos os perrengues para que hoje a gente não tenha que passar. Né? Então, assim, eu acho que quem trabalha nessa área já há mais tempo tem que dar o devido valor para quem veio desbravando lá de trás. Hoje a gente Fernando, e sendo assim, bem prático, então a gente já chegou aqui no CNPJ, que o contador vai produzir, a gente entrou no sistema do Delesp. Agora, quais são os pré-requisitos? Acredito que sejam muitos, mas quais são aqueles mais necessários? Eu vou te citar os principais, porque, como você disse, são bastante coisa que a pessoa tem que providenciar. O primeiro e principal, a gente já falou que é o capital social de 100 mil, esse aí não tem como fugir dele, tem que correr atrás. A empresa, ela precisa comprovar a posse ou propriedade de pelo menos um veículo para ser usado na atividade. Tá? Precisa ter ano esse veículo? Não fala. Ela precisa ter um veículo para ser utilizado. Conhecido como uma viatura. Tem uma viatura caracterizada. Caracterizada com a logomarca da empresa, a identidade visual da empresa tem que estar destacada no veículo para que ele consiga ser identificado em via pública. Certo. Tá? Então tem que estar lá. Mas depois eu quero voltar nesse assunto. Vamos voltar. Então tem que comprovar a posse ou propriedade de no mínimo um veículo. Tá? Você tem que comprovar que você tem ali contratado pelo menos 15 vigilantes devidamente registrados na Polícia Federal. Esse é o mínimo? É o mínimo. 15 vigilantes? 15 vigilantes. Então, se eu aqui estou pensando em abrir uma empresa de segurança, aí eu já
tem um amigo, um empresário que quer contratar 5 vigilantes. Beleza, eu tenho que entender que eu vou pagar 10 por minha conta. Ele não vai atuar. É mais ou menos isso que eu estou entendendo? Ele tem que, na hora que você abre o processo no GESP, você, depois que sai o alvará da empresa, você tem um prazo de 60 dias para comprovar que na sua empresa tem 15, no mínimo 15 vigilantes registrados. Mesmo que eles não tenham posto, eu tenho Mesmo que pagar que não tenha o salário posto, de vigilante da tem que ter os categoria 15. desses 15. Tem que ter os 15 vigilantes. Vamos pensar que cada vigilante sai, para mim, sem ele fazer nada, R$5.000. Mais ou menos. Pode fazer essa conta entre Então, 4 e 500. para ele ficar paradinho aqui sem fazer nada. Isso. Então, se eu tenho 5 mil de salário, mas não é salário do vigilante, porque o salário do vigilante é pouquinho. É o custo. 2 e alguma coisa, 3 mil. Vamos pôr muito dinheiro para ele ficar feliz. 3 mil, É o custo que se envolve parado na presença daquele profissional. Um vigilante. Então, isso é bom de pôr na conta, para o cara não empolgar, abrir a empresa e depois me contar isso. Então, eu tenho lá, vamos pôr 10 vigilantes, então eu tenho que ter ali um capital todos os meses, uma folha de pagamento. Se é 10, eu tenho 50 mil, mais 25 dos 15, então 80 mil. Sim. Eu tenho que ter ali todo dia para bancar, se eu quero já iniciar a minha empresa. Manter os vigilantes, eu não estou falando de outras estruturas, né? Sem contar a estrutura. Então, 80 mil, vamos pôr só com o pessoal. Eu tenho 100 lá atrás, 106, agora mais 80. Pode botar uns 185 mil. Então vamos pôr aqui 200 mil já, pacotão fechado. Fecha 200. Por enquanto tá 200. Vamos lá, fala mais alguma coisa. O que é? Tem que contratar. Você pôs a viatura aí de 40, 50 mil. Pode botar aí. Você botar um carrozinho aí de 30 mil reais. Bota um carrinho então, de já 30 foi 250, mil reais. Então vamos botar aí. Você tem que contratar um seguro de vida, isso é obrigatório, um seguro de vida para os seus vigilantes. Tá? Isso é obrigatório tanto na portaria quanto nas convenções coletivas das categorias de vigilância espalhadas pelo Brasil. Em qualquer lugar do Brasil tem lá a convenção do Estado, da vigilância. O que a convenção faz é melhorar. Vai estabelecer os termos, os termos de cobertura, quanto que se paga para os vigilantes que faleceram ou invalidez permanente. Então, cada Estado coloca ali os seus parâmetros de pagamento de seguro. Mas a apólice em si é obrigatória. Entendi. Entendeu? Tá tanto na portaria quanto nas convenções coletivas. Então você pode jogar um custo aí do seguro de vida coletivo. Você tem que ter ali uma estrutura física de instalação da empresa que esteja uma sede que esteja apta para receber a guarda de armamento, e isso requer alterações na estrutura do imóvel. Quando você fala de 15 vigilantes, desses 15 vigilantes, quantos que eu já tenho que iniciar para ter esse armamento? Todos? Não, olha só, a Polícia Federal fala o seguinte, quando você entra com processo, você tem o direito de já pedir no procedimento de abertura 10 armas de fogo, que seria como se fosse o ponto de partida para a vigilância armada da sua empresa. Então tem que começar com 10. Com 10. Então, por exemplo, você quer montar uma empresa de segurança porque você já conseguiu ali mais ou menos costurar um contrato de prestação de serviço. E é um contrato armado, vamos dizer. Você não vai ter arma de fogo e às vezes o seu cliente não vai ter tempo para esperar você pedir um alvará para comprar essa arma. Então a Polícia Federal facilita nesse ponto, nesse aspecto. Ela te dá, vamos dizer assim, essa colher de chá. Você vai entrar já com pelo menos 10 armas ali no mesmo processo de abertura. Então se eu ponho 38 e põe seu armamento, põe seu cinto de guarnição, 38 hoje, vamos pôr 4, 5 mil reais. Então vai 10, vai 50 mil. 50 mil. Já põe, já era... A gente vai se perdendo, né? Mas depois você volta... 250, a gente já tinha 300 mil. 300 mil, já foi até agora, nessa nossa conversa. 300 mil ali é um... Aí a sede, ela não precisa ser própria, ela pode ser alugada. Pode ser alugada. Mas aí tem entra que ter custo de aluguel. Um cofre. Tem que ter o cofre. O que acontece? Uma sala de cofre. O que acontece? Quando você vai trabalhar com vigilância armada, a estrutura do seu imóvel, ela tem que estar preparada para receber de maneira segura a guarda desse equipamento. Porque como é um material controlado, você não pode deixar ele guardado num armário, por exemplo. Né? Então a Polícia Federal, ela vai na sua empresa, durante o processo de abertura, ela vai na sua empresa fazer uma vistoria, e dessa vistoria ela pode aprovar ou não as instalações onde a sua empresa vai funcionar. Ela geralmente aprova quando o local da guarda de arma e os outros requisitos para o imóvel estão cumpridos. Em relação à guarda da arma, qual é o requisito? O lugar onde você vai guardar, que a gente chama de sala de armas, ou paiol, ou cada empresa dá ali um nome, né? O lugar onde vai ser efetuada a guarda desse armamento, ele tem que ter, por exemplo, uma porta de acesso única,
Não pode ter outras vias de acesso, janela, nada disso. Então tem que ter uma porta única de acesso. Essa porta, ela tem que ser de um material reforçado, não pode ser uma porta normal de madeira, por exemplo. Então a gente orienta para os clientes que seja uma porta de aço, ali de espessura de 6 milímetros, uma porta chapa sobre chapa para deixar bem reforçado. Um sistema de tranca que também precisa ser um sistema diferenciado, não um miolo de chave comum. Então eu também geralmente oriento os clientes a fazer aquela tranca tripla com cadeado com fechadura em estrela, aquela chave estrela. Chave tetra. Chave tetra, coloca um em cima, outro no meio, outro embaixo. Tem cliente que às vezes quer deixar mais sofisticado, faz ali por leitor biométrico, e aí vai gerar um custozinho um pouco maior, porque é um sistema mais vamos dizer, mais seguro. Tá? Você falando isso, é até uma forma de vender o produto, né? Você Sim. pega seu cliente, eu vou vender o serviço. Ele vai visitar a sua empresa, aí chega lá e fala, não, você não tem segurança nem na sua empresa, você quer fazer na minha? Fazer na minha? Exatamente. É Então, isso. já começa o dever de casa, tem que ser feito na sua casa, né? É. Se o seu cliente vai fazer uma visita ali para saber que tipo de empresa que eu estou contratando para fazer a segurança do meu negócio, Tem que pensar tudo isso. ele vai observar esse tipo de Porque a coisa. pessoa pensa, eu enganei a Polícia Federal. Por quê? Às vezes a polícia foi lá, você teve um limite, dentro do limite, tá tolerado, tá ok. Certinho. Mas você vai vender o serviço, você precisa ter uma boa apresentação e etc. E o cliente, ele leva isso em consideração na hora de fazer a contratação da empresa. O cliente, ele quer saber se aquela empresa tem uma estrutura compatível com o que ele está precisando, entendeu? Então, a realidade dele, às vezes, é manter uma E outro empresa detalhe, né, Fernando? Eu já passei por isso, acredito que você também nas empresas que a gente já gerenciou, o cliente ele quer visitar o cofre. Sim. E chega lá ver o cofre fechado, ou melhor, vazio, dá uma sensação ruim. Você fala, não, os armamentos tá todo com os vigilantes, eu tenho mais de 100 vigilantes, tá todos... Tá, mas cadê as armas daqui? Não, até você convencer, então você começa a perder credibilidade. O estoque que a empresa pode manter é sempre 10 armas. Olha aí. Entendeu? Já dá Aquelas 10 armas do início é como se fosse o seu estoque permanente. ali. Entendeu? O seu estoque permanente. Porque pode acontecer, por exemplo, de você, igual você falou, empregou já todas as armas que você tinha nos seus contratos ali que já estão distribuídos. Mas amanhã ou hoje à noite uma pessoa liga para você um serviço eventual ou uma implantação de emergência. Ama isso, né? Porque você põe o valor que você quer, emergência. Murilo, eu já tive tanto. casos do cliente me ligar ali, por exemplo, citando na parte da escolta armada, do cliente me ligar 11 horas da noite precisando de uma escolta para daqui 3 horas, entendeu? E eu tá com o meu armamento todo empregado em viagem, entendeu? Então, se isso acontece e eu não tenho uma reserva, como é que eu vou crescer no mercado? Como é que eu vou expandir a marca da minha empresa se eu não tenho como atender o cliente? Então, esses 10 armamentos que a Polícia Federal deixa como estoque permanente é justamente prevendo esse tipo de situação emergencial. Certo. Tá? Voltando sobre a questão dos requisitos, a gente tinha falado da questão do seguro de vida. A gente estava falando sobre a estrutura da empresa, a gente falou da casa de arma, então tem que ter uma porta reforçada com um sistema de tranca reforçado. O forro do local onde as armas vão ser guardadas não pode ser de gesso, por exemplo. A portaria fala que precisa ser laje, alvenaria, justamente para reforçar a estrutura, para evitar, por exemplo, uma invasão facilitada pela parte externa. Tá? Em relação ao restante da estrutura, a parte operacional da empresa, ela não pode ter acesso para a parte administrativa, tem que ser um trânsito separado, porque a Polícia Federal entende que nessa parte operacional vai haver trânsito de armas, entrada e saída de armamento. E não pode ter fluxo de pessoas ali naquela região, para evitar acidente, para evitar Então, na acessos mesma indevidos. empresa, ali no mesmo prédio, eu tenho que ter uma divisão. Parte operacional, parte administrativa. Tá? Qual a orientação que a gente passa? A casa de arma, o ideal é que ela fique sempre próximo da garagem onde o carro da empresa vai estacionar. E você, por exemplo, fazer ali um sistema de passagem de armamento com um gaveteiro, alguma coisa nesse sentido, para que não haja ali uma comunicação entre o público geral da empresa e a parte operacional que faz essa movimentação de armas. Então o cara pega no gaveteiro, já coloca no porta-mala do carro, ou tira do porta-mala, já coloca no gaveteiro, sem ter nenhum tipo de contato com o público que não seja da parte operacional. Tá? É uma exigência da polícia. Não pode haver essa mistura.
tem que haver setor operacional e setor administrativo, mas os dois devidamente separados, dentro da mesma estrutura, mas com separação. Não pode haver ligação entre os dois setores. Tá? Outro requisito, esse também é importantíssimo. A empresa precisa comprovar sistema de comunicação ininterrupto do veículo na rua com a base. Mesmo? Mesmo. Então, o seu veículo tem que ter um sistema de comunicação que ele consiga se comunicar com a empresa a qualquer momento. E a empresa com o veículo a qualquer momento. Antigamente tinha aquelas estações repetidoras. Não sei se você chegou a ver em alguma empresa aquelas antenas... Rádio amador. Aquilo ali é ultrapassado. Aquilo ali já ficou ultrapassado. Para a segurança privada, aquilo, no momento em que ele existiu, foi ali o suficiente. Mas a tecnologia vai inovando, e vai trazendo outras possibilidades. Hoje a Polícia Federal, por exemplo, ela autoriza como sistema de comunicação um plano de telefonia móvel normal que tem ali pacote de dados de internet. Se por acaso, por algum motivo, você não conseguir falar no telefone, você tem ali o backup do WhatsApp ou de algum outro aparelho de mensageria que possa servir ali de comunicação ininterrupta. Então, a Polícia Federal já autoriza. Eu tenho muitos clientes que, na hora de comprovar, eu oriento, olha, escolhe uma operadora da sua preferência aí, faz um plano de telefonia para deixar um celular no carro, outro na parte operacional, e vocês vão cumprir esse requisito da comunicação. Né? Quais outros requisitos? Outro requisito que a gente pode citar, a questão Pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, eu estava falando da operacional com o administrativo, tem um outro detalhe. Tem muita empresa que, além da segurança privada, oferece também outros tipos de serviços que não são da segurança privada, como asseio e conservação, por exemplo. Verdade. Tá? Há uns anos atrás eu trabalhei numa empresa grande, que ela já até faliu aqui em Goiânia, uma empresa muito grande aqui em Goiânia, que tinha essa parte de asseio, conservação e vigilância. É prestação de serviço do mesmo jeito, só terceirização. Pré-requisitos diferentes. Isso. Aí na época, a gente teve um problema com a Polícia Federal, porque as duas atividades funcionavam exatamente no mesmo prédio. E a legislação sempre proibiu isso. Quando eu tenho um grupo econômico com atividades distintas junto com a segurança privada, elas não podem funcionar no mesmo prédio. Então, vamos imaginar que o empresário queira abrir a segurança, mas ele quer abrir junto também uma empresa de limpeza. Se ele quiser fazer isso, a empresa de limpeza dele não pode estar dentro da mesma estrutura da empresa de segurança. Ele tem que fazer isso na casa do lado, no lote do lado, mas ele não pode ter comunicação com a empresa de segurança. Se a Polícia Federal chega para fazer a vistoria e percebe que existe essa ligação de uma atividade econômica diferente da segurança privada, ele não consegue o alvará. É requisito.